Fala pessoal, golzaço na área, chegando aqui para trazer mais um episódio do nosso quadro Meu Clube Sua História. Hoje a gente vai falar do mais novo debutante na Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio Novo Horizontino. Você vai saber tudo sobre a equipe de Novo Horizonte, vai saber desde a fundação do clube, vai saber também a relação com o antigo Grêmio Esportivo Novo Horizontino, enfim, vai saber tudo da equipe. Fica até o final para você não perder nada. Antes, se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no futebol pelo Brasil e pelo mundo. Não esquece também de deixar aquele like, hein? E sejam bem-vindos a mais um Meu Clube, Sua História. O Grêmio Novo Horizontino é uma equipe da cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo, e foi fundado apenas em 1º de março de 2010 e já atingiu um acesso para a Série B do Brasileirão. Mas a história do Grêmio Novo Horizontino não começou aí. O clube surgiu com a missão de retornar o futebol profissional para a cidade de Novo Horizonte, cidade do Grêmio Esportivo Novo Horizontino, o seu antecessor, que havia encerrado as suas atividades em 1999, pois tinha decretado falência. O Grêmio Esportivo Novo Horizontino não confunda com o Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio Esportivo foi fundado em 1973, com o nome de Pima Futebol Clube. Era formado na sua época por funcionários da fábrica que levava o mesmo nome do time. Em 1975, a equipe passou a disputar o Campeonato Paulista e o seu nome foi modificado para Grêmio, em homenagem ao próprio Grêmio de Porto Alegre. Então, passou a se chamar Grêmio Esportivo Novo Horizontino, em virtude do nome da cidade, Novo Horizonte. Entre os maiores feitos do Grêmio Esportivo Novo Horizontino está o vice-campeonato do Campeonato Paulista de 1990, onde perdeu o título para a equipe do Bragantino na conhecida Final Caipira. Até que em 1999 a equipe é afastada do Campeonato Paulista e decreta falência, deixando a cidade de Novo Horizonte sem um clube de futebol profissional. A partir daí surgiu o Grêmio Novo Horizontino, resgatando as mesmas cores da equipe antecessora, também o mesmo hino e o mesmo mascote. O distintivo também lembra o do antigo clube. Em 2012, o Novo Horizontino disputa a sua primeira competição profissional. Seria a Série B do Campeonato Paulista, o 4º nível, após firmar uma parceria com o Paulinha, clube da cidade homônima, que não pôde disputar devido a problemas com a prefeitura, dona do estádio da cidade. Na primeira competição oficial do Novo Horizontino, foram poucos os tropeços. No Campeonato Paulista da 2ª Divisão de 2012, foram ao todo 17 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas em 28 partidas. Campanha essa que iria culminar no acesso do Grêmio Novo Horizontino para a Série A3 do Campeonato Paulista. Já para 2013, além de disputar a Série A3 do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em seu próprio estádio como sede da competição. Porém, a equipe de Novo Horizonte não conseguiu passar da primeira fase da competição. Já em 2014, novamente o time disputaria a Copa São Paulo, como também o Paulistão A3. Na Copinha, o Tigre não conseguiu mostrar o peso de jogar em casa e novamente caiu na primeira fase, mas no estadual a equipe deslanchou. Após campanha memorável com o melhor ataque da competição, marcando 54 gols, a equipe garantiu o acesso com uma rodada de antecedência. O Tigre do Vale chegou na final contra o Independente de Limeira, não deu chances ao time de Limeira e venceu os 2 jogos da decisão, 4-0 na ida em Limeira e 1-0 na volta em Novo Horizonte, sagrando-se campeão paulista da Série A3, o seu primeiro título profissional após o seu retorno, o seu recomeço no futebol paulista. Em 2015, o Novo Horizontino iria disputar o Campeonato Paulista da Série A2. O time fez uma campanha bastante regular e se manteve próximo ao grupo dos 4 primeiros colocados na maior parte da competição. Nas rodadas finais, o Tigre teve um desempenho
ainda melhor e conseguiu subir de posições. Em 27 de abril de 2015, com a derrota do São Caetano para a Ferroviária, o Novo Horizontino garantiu novamente o acesso no Campeonato Paulista. Dessa vez, um acesso inédito para a divisão principal do Paulistão e com uma rodada de antecedência. Em 2016, enfim, o Novo Horizontino estava disputando a divisão principal do Campeonato Paulista, a Série A1. Para esse campeonato, a equipe fez contratações de grandes nomes do futebol brasileiro, como Jesse, ex-Palmeiras e Avaí, Adriano, ex-Santos, Richarlison, ex-São Paulo e Luiz Araújo, ex-São Paulo, que atualmente atua pela equipe do Lille. A estreia do Tigre na Elite Paulista foi contra a Linense fora de casa. Na ocasião, um empate em 1-1. Em Novo Horizonte, o primeiro jogo da história do Novo Horizontino na divisão principal do futebol paulista foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, partida essa que também terminou empatada. Nesse ano, o Novo Horizontino terminou sua campanha no Paulistão como último colocado do seu grupo, porém não foi rebaixado, pois apenas os dois piores na classificação geral caem de divisão no Campeonato Paulista. Em 2017, o Novo Horizontino iria disputar novamente a Série A1, a série principal do Campeonato Paulista. O Tigre confirmou o retorno de nomes importantes como o de Jesse. Seu treinador era Júnior Rocha. A equipe começou a campanha vencendo o São Bernardo por 3-2 em Novo Horizonte. Com o passar das rodadas, o Tigre não foi conseguindo bons resultados. Acumulou 4 derrotas, um empate e uma vitória entre a segunda e a sétima rodada. Dentre essas rodadas, o Grêmio Novo Horizontino sofreu uma goleada diante do Red Bull Brasil por 5-1. Após uma derrota para o Linense, Júnior Rocha foi dispensado da equipe. Após a saída de Júnior Rocha, o clube fechou a contratação de Silas. Silas chegou, mudou o astral do time, conseguindo resultados importantes na campanha. Entre elas, uma vitória sobre a Ponte Preta em Campinas por 2-1 e o empate contra a equipe do São Paulo por 2-2. Após a reação, o Grêmio Novo Horizontino conseguiu a classificação inédita para a fase eliminatória do campeonato e, consequentemente, também se garantiu no Campeonato Brasileiro da Série D de 2018. No mata-mata, o Tigre enfrentou o Palmeiras, na ocasião, o atual campeão brasileiro. No jogo de ida, o Grêmio Novo Horizontino abriu o placar com Roberto, mas não conseguiu segurar a equipe do Palmeiras e acabou perdendo o jogo por 3-1. Na volta, o Palmeiras venceu novamente, eliminando o Grêmio Novo Horizontino daquele campeonato paulista. A campanha garantiu o Novo Horizontino a disputar o seu primeiro campeonato brasileiro da sua história, que seria a Série D de 2018. Em 2018, novamente, o Novo Horizontino conseguiu chegar até as quartas de finais do Campeonato Paulista e novamente foi eliminado pelo Palmeiras. 2 derrotas, uma em São Paulo e uma em Novo Horizonte, selou a eliminação da equipe de Novo Horizonte. Na Série D, a equipe passou de fase no seu grupo na segunda colocação. Enfrentou, no primeiro mata-mata, a equipe do Macaé. Conseguiu avançar novamente com 2 vitórias. Já no segundo mata-mata, a equipe de Novo Horizonte foi superada pela equipe do Linense. Uma derrota de 3-2 e um empate por 2-2 deu fim ao sonho do Novo Horizontino de conseguir o acesso para a Série C do Brasileirão. Em 2019, parece até clichê, hein? Mas o Novo Horizontino novamente conseguiu sua vaga para disputar as quartas de finais do Paulistão. Enfrentou novamente o Palmeiras, um empate por 1-1 em Novo Horizonte e uma derrota por 5-0 em São Paulo deu fim ao sonho do Novo Horizontino de chegar à semifinal do Paulistão. Mas a campanha garantiria novamente a equipe a disputar o Campeonato Brasileiro. Na Série D, a equipe ficou no grupo 14, junto com Ercílio Luz, Itaboraí e Tupi. O Novo Horizontino terminou a primeira fase na primeira colocação do grupo, com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Mas no primeiro mata-mata, a equipe foi eliminada pela equipe do Boa Vista. Após uma vitória e uma derrota, a disputa da vaga foi para as penalidades e o Boa Vista conseguiu superar o Novo Horizontino, eliminando a equipe da Série D daquele ano. Em 2020, a equipe do Novo Horizontino não conseguiu se classificar para a segunda fase do Paulistão. Terminou a sua campanha
na terceira colocação do grupo, atrás de Palmeiras e Santo André, que fizeram o confronto de quartas de finais daquele Paulistão. Já na Série D de 2020, mudou o formato de disputa. Agora eram 64 equipes em 8 grupos de 8 equipes. E o Novo Horizontino terminou a primeira fase na liderança do grupo A8, passou de fase junto com São Luís e Caxias do Rio Grande do Sul e o Marcílio Dias de Santa Catarina. Na segunda fase, a equipe superou no mata-mata a equipe do FC Cascavel. Já no segundo mata-mata, passou pelo Goiânia, após um empate por 1-1 e uma vitória por 4-0. Iria então disputar o seu acesso contra a equipe do Fast Club. Depois de 2 jogos e 2 vitórias, 1-0 e 3-0, o Novo Horizontino conseguiu, enfim, o seu acesso para a Série C do Brasileirão. Naquela Série C, ele ainda seria eliminado na semifinal pela equipe do Floresta do Ceará, mas o que valeu foi o acesso inédito para a Série C do Brasileirão. Em 2021, novamente, o Novo Horizontino caiu no grupo do Palmeiras no Paulistão. A equipe terminou também na terceira colocação no seu grupo, com 19 pontos atrás do líder Red Bull Bragantino, que terminou com 23, e do Palmeiras, que terminou com 21 pontos. A equipe foi habilitada a jogar o torneio do interior, venceu o Ituano por 4-0 nas semifinais e venceu na grande final a Ponte Preta por 2-0, se sagrando então campeão paulista do interior 2021. Já na Série C, a equipe esteve no grupo B e conseguiu sua classificação para a segunda fase, junto com Ituano, Ipiranga de Erechim e Criciúma. Na segunda fase, a equipe foi disputar um quadrangular valendo seu acesso. Estavam no seu grupo, além do próprio Novo Horizontino, as equipes da Tombense, do Manaus e do Ipiranga. Após 6 rodadas, a equipe do Novo Horizontino terminou aquela fase com 9 pontos, na segunda colocação do grupo, e conseguiu seu acesso inédito para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Festa em Novo Horizonte. Pela primeira vez na história, o Novo Horizontino vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino, que também já disputou uma edição da Copa do Brasil, foi no ano de 2020 e foi eliminado pela equipe do Figueirense logo na primeira fase. Já na Copa Paulista, o maior feito da equipe foi ter chegado às quartas de finais, isso no ano de 2018. O presidente do Novo Horizontino é Genilson da Rocha Santos e a equipe treina no CT de propriedade da família Biassi, que está cedido à equipe do Novo Horizontino para os seus treinamentos. O Novo Horizontino manda os seus jogos no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, com capacidade para receber até 16 mil pessoas. Estádio esse de propriedade do próprio clube. Esse foi mais um Meu Clube Sua História, onde você teve a oportunidade de conhecer um pouco da história do Grêmio Novo Horizontino, a equipe caçula no Campeonato Brasileiro da Série B para o ano de 2022. Se você gostou, deixa o like. Se você quer ver o seu time aqui no quadro Meu Clube Sua História, é muito fácil, me escreve aí nos comentários que a gente vai trazer para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no futebol pelo Brasil e pelo mundo. Segue também o Golzaço no Instagram e no TikTok. Um abraço e até a próxima.